O assunto de hoje é sobre alimento. O que a gente pode, falar sobre alimento? O alimento, para que serve? Será que é só para nutrir o nosso corpo? Será que o alimento serve só para saciar a nossa fome? Ou tem algo mais por trás, disso? Quando nós falamos em alimento, nós pensamos logo no alimento físico, porque é o alimento que a gente não consegue ficar sem, Eu não sei vocês, mas eu acho que ninguém consegue passar o dia sem comer. Mas hoje eu queria abordar também sobre o alimento espiritual. O alimento espiritual e o físico. A gente sabe a importância de nos alimentarmos da forma correta, tanto espiritualmente como fisicamente. Amém? Então, o que significa alimento, É toda substância digerível que sirva para alimentar ou nutrir. Então, tanto no espiritual como no físico, ele vai nos alimentar e vai nos nutrir. Concordam? Lá em Lucas 4, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aqui diz que nós precisamos do pão, do alimento, mas nós precisamos também de toda a palavra que sai da boca do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo nos diz, vamos abrir lá, em João 4, no versículo 31. Amém? Os discípulos falam para Jesus: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Aqui Jesus está nos falando que não só de comida ele estava sobrevivendo, mas a comida principal era fazer a vontade do Pai. E é isso que nós também temos que nos preocupar. Então, o alimento espiritual é a palavra de Deus, que nos nutre. A nutrição do alimento espiritual é a palavra de Deus. E como é importante nós conhecermos a palavra revelada, porque assim como o alimento físico ingerido de forma errada vai fazer mal, o alimento espiritual dado de forma errada, ensinado de forma errada, vai fazer mal também. Então, não há nenhum outro alimento a não ser a palavra que nos nutre. Somente a palavra de Deus pode nos nutrir espiritualmente. Amém? O Espírito Santo, ele trabalha em nós para aumentar a nossa fome pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela serve como alimento, Então, como nutrição para uma pessoa. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nutrindo o nosso interior e automaticamente nós estamos mudando o nosso comportamento. Então, assim como o alimento físico, você nutre o seu corpo e você vai ficar mais forte, você vai ter saúde, o alimento espiritual vai nutrir o seu espírito e vai mudar o seu comportamento. Quando nós somos salvos, quando a gente foi salvo, Deus nos deu uma vida interior. Nós nascemos de novo. E essa vida, ela passa a ter fome. Ela passa a ter fome pelo alimento espiritual. E será que nós estamos tendo essa fome? Será que nós estamos tendo essa fome pela palavra de Deus? Porque um dos sinais de que a gente nasceu de novo é essa fome pela palavra. É essa fome espiritual. E quantos de nós, muitas vezes, nos preocupamos em nos alimentar o nosso corpo, mas não nos preocupamos em alimentar o nosso espírito, não é verdade? E aí, muitas vezes, nós nos encontramos fracos,
deprimidos, e não entendemos o motivo, por que está acontecendo aquilo. O alimento espiritual não está sendo ingerido. Amém? Abram lá em João 3, no capítulo 1. Não, João 3, versículo 1. Aonde Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno ou nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, amados, muitas vezes nós estamos... Essa palavra não é para quem está fora da igreja, não. É para quem está dentro da igreja. Nós estamos fazendo tudo que a gente acha que é certo para Deus, mas nós estamos negligenciando uma parte. Eu não sei se alguém assistiu ou estava aqui quando eu falei sobre o pecado da gula. E aí eu falei que quem comete a glutonaria não vai herdar o reino de Deus. E aí muitas vezes a gente olha lá aquelas obras da carne, e aí eu mesmo, antes de fazer o rema, algumas eu entendia, outras eu nem sabia o que era. E eu achava assim que, não sei, que um dia eu ia entender, mas não tinha tanto interesse em saber. Mas eu quero falar para vocês que antes de nos preocuparmos com as obras da carne, nós temos que estudar e nos dedicar a ter os frutos do Espírito. Porque se nós andarmos nos frutos do Espírito, moderação, amor, todos os frutos, você não vai ter nenhuma obra da carne. Amém? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser digerida. Assim como nós nos alimentamos, você faz aquela digestão, e aí aquela digestão dos alimentos, né, os nutrientes vão para a corrente sanguínea, e cada nutriente faz a sua parte ali no que ele deve fazer para a sua saúde. A palavra de Deus também é assim, ela tem que fazer parte do nosso corpo, ela tem que nutrir o nosso corpo. A palavra, ela tem que nutrir para que a gente revele, através dessa nutrição espiritual, o que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Então, quando nós nos alimentamos, né, a palavra, ela nos livra dos desejos pecaminosos. Então, um dos sinais de que você está andando na palavra é que os desejos da carne, eles vão ficando fracos, eles vão sumindo, e você está se alimentando espiritualmente. Agora, se você mesmo se alimentando espiritualmente, mesmo orando, você ainda está fazendo os desejos da carne, pode ser um sinal de que você ainda não nasceu de novo. Outro sinal de que você não nasceu de novo, se você não tiver a sede pela palavra. É estranho, eu acho muito estranho um cristão não se interessar em se dedicar pelo menos 3 vezes, né? Eu vou dar o exemplo do rema. Nós temos aqui o rema, a escola bíblica. É isso que Deus quer, que a gente se dedique a aprender a palavra dele. Nós não se alimentamos fisicamente só 3 vezes na semana. Nós comemos todo dia, e algumas pessoas a cada 3 horas. Então a palavra de Deus, ela tem que ser alimentada muito mais do que o alimento físico. Amém? Então, falando um pouco sobre o alimento físico, né? Ele nutre o nosso corpo para que a gente desempenhe as nossas atividades. Lá em Isaías, vamos abrir lá. Isaías, no capítulo 53, esse é bem conhecido, né? No versículo 4,
diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos, repete comigo, fomos. Nós não seremos, nós já fomos curados. Amém? E aí você pode me perguntar: mas eu estou fazendo tudo. Eu estou na igreja, eu oro em línguas, eu já fui batizado no Espírito Santo. E mesmo assim eu adoeço, eu estou adoecendo. Eu quero te falar que doença não vem de Deus. Aqui Deus está falando que Jesus levou com Ele todas as doenças. Será se nós não estamos negligenciando alguma área da nossa vida alimentar? Porque além do pecado da gula, de comer em excesso, Deus Ele nos alerta também a cuidar do que nós estamos comendo. Porque às vezes você pensa assim: tá bom, eu já aprendi, a gula é pecado, mas eu estou comendo só um pouquinho. Mas você já viu você pecar só um pouquinho nas outras coisas? Bebida é pecado, eu vou beber só um pouquinho. Ou então outro pecado, eu vou falar. Não, a gente tem que se conscientizar de que também a escolha alimentar vai fazer parte desse processo de cura, né? Deus, ele tem prazer, Ele já nos curou, Ele não vai mais curar. O que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Ele já fez, já está disponível. Mas aí pensa comigo. Uma pessoa, ela transmite uma doença, né, devido à má alimentação, porque hoje os dados da Organização Mundial de Saúde diz que a maioria das doenças, se não for 99, mas 90 e pouco % de doenças é causada por sedentarismo e má alimentação. Então, se nós sabemos disso e continuamos comendo errado, continuamos sedentários, fazendo a vontade da carne, aí você adquire uma doença. Colesterol alto, por exemplo. E aí você está orando por cura. Deus, Ele já te curou, você já está curado. Você está orando por cura. Mas vocês sabiam que o interesse de Deus não é só que você seja curada, porque você já é. Você já tem que andar nessa realidade. O interesse dele é que você mude hábitos. Ele não quer que você viva nesse processo de cura. Ele te cura hoje, você come errado, não faz atividade, amanhã você está pedindo. Não, Ele quer que você viva em saúde divina. Saúde divina. Nós já somos curados, mas nós precisamos andar em saúde divina. Amém? Então, outra coisa importante é que Deus, Ele não usa ferramentas do diabo para nos provar. Porque doença é ferramenta do diabo. Quantas vezes nós achamos que nós estamos sendo provados? A prática assim que está tão grande em nós, que até eu, às vezes, quando aparece algum diagnóstico médico para mim, eu tento encontrar uma resposta. Será se é porque eu fiz assim? Mas Deus, Ele tem falado muito forte comigo isso. Ele já me curou. Eu sou curada, eu não preciso de cura. Mas a partir do momento que você tem um diagnóstico médico de que você tem alguma doença, você primeiro tem que ter essa fé. É a fé que vai te curar. Mas em segundo lugar, você tem que se conscientizar e parar e pensar: o que eu posso fazer para que essa cura se manifeste? Né? É o que eu posso fazer, porque é esse o milagre que Deus quer fazer em você. O maior milagre é esse, é a transformação. É a sua transformação. Porque às vezes você só está transformado por fora, né? Mas o seu interior precisa ser transformado. Então muitas vezes a gente só coloca a culpa em Deus. Eu estou passando por prova, eu preciso passar por isso. Eu estou passando por essa doença, porque a partir de agora eu vou ajudar pessoas doentes a ser assim também. Não, você pode ajudar pessoas doentes, você saudável. Porque vocês sabiam que doença não combina com o povo de Deus? Nós temos que ser saudáveis, nós temos que ter disposição. Quantas pessoas não fazem um serviço direito para Deus porque não tem disposição, porque não tem coragem para fazer? Às vezes a cabeça não está funcionando bem por falta de nutrientes adequados. Amém? E é tão interessante que eu até mandei no grupo da igreja, que a medicina de Deus é tão linda, né? Os alimentos dele. Tudo que ele fez
tem um propósito, tem um para quê, né? A medicina natural, você come determinado alimento é para curar tal coisa. E por que que nós estamos nos matando aos poucos? Eu estava assistindo um vídeo e eu vi não sei se é pastor, a menina deu o exemplo dele, que ele estava questionando Deus em relação por que tinha tantas pessoas dentro da igreja se matando, se suicidando. Porque às vezes a gente vê alguém fora se suicidando, a gente acha normal. E ele estava questionando Deus por que tinha pessoas dentro da igreja que estavam se suicidando. E ele disse que Deus falou para ele que ele também estava, só que ele estava a cada dia comendo errado e com hábitos errados. O suicídio dele era mais lento, mas ele também estava. Então, quando nós pensamos por esse lado, nós tomamos um choque assim, né? Porque muitas vezes a gente só julga o outro. Mas quando a gente olha para nossas atitudes, do que Deus espera de nós, aí a gente sabe que a responsabilidade está em nós, porque Ele já fez tudo. Amém? Então, como eu falei, Deus Ele não quer apenas te curar, Ele quer te manter saudável. Ele quer que você tenha uma vida saudável. Ele quer que nós tenhamos vida longa. Ele não quer que a gente morra precocemente por alguma doença. Amém? Esses dias, eu recebi um diagnóstico médico que apareceu umas manchinhas em mim e falou que eu estava com aquela doença vitiligo. E aí, quando me falou... Aí você passou por algo, tal. Aí quando a gente recebe o diagnóstico, você já pensa o pior. Só que na mesma hora eu falei assim, não, eu já sou curada. Essas manchas, elas não vão aumentar, elas vão sumir. Amém? E aí a segunda coisa que eu fiz, o que eu posso fazer? Fui procurar na alimentação, alimentos que ajudam a pigmentar a pele, alimentos que ajudam a voltar a minha imunidade. Fui procurar na alimentação, porque eu sei que Deus já fez tudo por mim. Amém? Eu sei que Deus já me curou. Por que eu vou ficar pedindo? Eu sei que Ele pode realizar um milagre instantaneamente, essas manchas sumirem. Mas eu quero mudar os meus hábitos, porque eu não posso estar falando uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente fala e algumas coisas a gente não faz. E eu quero fazer tudo que eu falo para vocês. Eu também quero andar nessa força de vontade. Porque às vezes vocês me veem falando, a Joane é nutricionista, é fácil para ela, mas não é. Para a gente criar hábitos alimentares, eu tenho hábitos alimentares saudáveis. Mas às vezes o que eu preciso comer, às vezes eu estou no consultório, eu passo o dia sem me alimentar se tiver mais paciente. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Amém? Então, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. No capítulo 5, no versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está falando que não é só o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo. Como é que nós estamos apresentando o nosso corpo a Deus? Nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde Deus mora, né? O lugar onde é a morada dele. Será se nós estamos cuidando? Como é que está esse templo do Espírito Santo? Como é que nós estamos apresentando? Aqui está falando que a gente tem que apresentar espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos em mostrar resultados para Deus. Filhos espirituais, ministérios, né? E Deus, Ele quer que a gente apresente também o nosso corpo saudável. Amém? Do mesmo jeito que você fica triste se alguém adoece, se alguém morre, Deus também se entristece. Deus, Ele tem sentimento, Ele se entristece também com a morte dos seus filhos precocemente. Amém? Então nós não devemos negligenciar, né, o que Deus nos confiou, que é o nosso corpo. Um exemplo que eu queria dar para vocês, que nós estamos agora no período de carnaval, é que muitas vezes, né, a gente vê pessoas aí no mundo, cantores, que
passam de 2 a 3 horas em academia se preparando para ficar aí mais de 9 horas em cima de um trio elétrico e se preparando para aquele momento, para servir, né, entre aspas, o diabo. E por que é que nós, o povo de Deus, não estamos nos preparando, nos exercitando, nos alimentando bem para servir a Deus? É isso que Ele quer. Nós temos que nos preparar para servir a Ele. Não é servir de qualquer jeito. Não é pensar só no lado espiritual. Nós sabemos que em primeiro lugar é o espírito, mas o corpo está aqui, nós não podemos negligenciar. Amém? Então, os problemas de saúde e os pedidos de cura muitas vezes não tem resposta, né? Às vezes você está ali, pede, não tem resposta. Mas eu acho que eu até já falei o motivo, né? Negligência com a saúde. Nós estamos pecando contra o nosso corpo. E aí nós estamos pedindo cura e não estamos recebendo, porque Deus, Ele quer trabalhar em nós, primeiro, a cura interior. Você tem a cura interior que eu falo, a mudança de hábitos. Porque se você está pecando nos seus hábitos, com gula, com falta de cuidado, Ele vai te curar e você vai continuar pecando e Ele vai ter... Então Ele quer que você primeiro mude a forma que você se alimenta, a forma que você encara a prática de atividade física. Amém? Então é importante a gente saber que, em primeiro lugar, a doença, ela é um resultado da violação natural do nosso corpo, né? Da vontade de Deus. Você está violando o que Deus falou que é para fazer. Se Ele fala que é para a gente cuidar do templo do Espírito Santo, para a gente ter cuidado com esse corpo e nós não estamos fazendo, nós estamos adquirindo doença devido a isso. E nós temos que procurar a causa da doença, igual eu falei. O que eu estou fazendo que possa estar trazendo essa doença para mim? O que eu posso fazer para melhorar? E nisso, vocês podem ter certeza que Deus vai trabalhar não só a parte alimentar e a parte de atividade física. Quando você consegue controlar essa área, você vai ver que outras áreas elas vão fluir na sua vida. Amém? Então, quando Deus te dá uma cura, quando você recebe o milagre de Deus, Deus, Ele quer te falar para você valorizar isso. Valorize essa cura, esse milagre que Ele já te deu. E continue mantendo esse ritmo saudável, esse estilo de vida. Quantas vezes a gente só pratica para receber, para ficar bom? Depois que melhorou, por exemplo, eu estou com a glicemia alta. Aí come tudo certinho, normalizou, volta tudo. Então, Ele quer que você tenha uma manutenção. E para a gente andar em saúde divina, nós precisamos nos preocupar com essa área. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu queria passar para vocês era essa. Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Eu quero que, nesse momento, vocês reflitam se tem alguma área na vida de vocês espiritual, desse alimento espiritual que falta você se alimentar. Se você não está com essa sede pela palavra, se você não sente essa fome pela palavra, se você não sente essa vontade de aprender a palavra de Deus para nutrir o seu pensamento, nutrir tudo que você precisa. Se você não está tendo essa força para mudar os seus hábitos alimentares, eu peço que você agora feche os seus olhos, entregue sua vida para Deus, fale para Ele: Pai, eu estou aqui, Senhor, para que seja feita a Tua vontade. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor se preocupa com Teus filhos. O Senhor vem me trazendo, Pai, essas ministrações sobre o cuidado com o corpo, sobre a alimentação. E eu tenho certeza, Pai, que é porque o Senhor quer encontrar a sua igreja saudável, vivendo em saúde divina. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus filhos, uma mudança de vida, decisão, Pai, decisão, para que eles possam viver, Pai, dentro da tua vontade em todas as áreas, no fruto do Espírito, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigada, Jesus, por ter nos curado. Muito obrigada. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 11.
nós vamos ver João dando testemunho do que Cristo vinha fazer aqui na terra. Amém? Vocês acharam? Está ali exposto. Jesus disse, João falando, perdão: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na versão A Mensagem diz, João falando esse texto, eu achei bem interessante. Ele diz assim: eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino, mas o mais importante está por vir. Diga comigo, o mais importante. O interessante é que João, ele pregou arrependimento de pecados. Isso é muito importante. Mas ele estava aqui anunciando que o que Jesus iria fazer era mais importante. Vocês estão aqui? Aquele que vai vir após mim, o que ele vai fazer é mais importante. E ele vai mostrar o que é que Jesus iria fazer. Eu batizo aqui para arrependimento, mas vai vir um que vai batizar de forma diferente. E ele vai dizer aqui: mas o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, isso é na versão A Mensagem, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Eu gostei dessa versão. Acenderá. Significa dizer que as pessoas que foram batizadas apenas na água por João, elas não tinham algo aceso. Elas tinham o arrependimento de pecados, mas elas estavam apagadas. Aquele que viria, iria acender a vida do reino em vocês. Um fogo interior. O Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo para ser queimado. Hoje à noite, o Espírito de Deus vai acender aquilo que estava apagado. Hoje à noite, o Espírito de Deus vai retirar todo o lixo do nosso meio. Ele vai tirar aquilo que no nosso interior nos afasta do reino de Deus. É chegado os últimos dias, onde eu e você não poderemos jamais dizer naquele dia: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. E para a gente não ouvir isso, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Hoje é dia de limpeza. Se você parar para pensar, diante de um auditório como esse, honestamente, quem já impôs as mãos sobre uma pessoa endemoniada e ela foi liberta? Seja sincero, quantas pessoas? Levanta mais alto que possível. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você vê que expulsar demônio não é uma prática tão constante na vida de um cristão. Porque no nosso auditório, 13 pessoas tiveram essa experiência. Mas Jesus disse que naquele dia vai haver pessoas que vai dizer: eu expulsei demônios no teu nome. Serão pessoas que conhecem o nome. Serão pessoas que conhecem a palavra da fé. Curei enfermos em teu nome. Porque não é todo mundo que crê que Jesus cura hoje. As pessoas que praticam esses tais atos de expulsar demônios, de curar enfermos, é de alguém que conhece. Talvez pessoas graduadas do Rema, que conhece o nome de Jesus, que conhece a autoridade do nome de Jesus, que conhece a palavra de Deus.
E o que mais nos deixa preocupados e atentos com isso é que não são pessoas que vão estar em prostituição, não são pessoas que estarão nas drogas, não são pessoas que deixaram, não, eram pessoas que constantemente estavam expulsando demônios no nome de Jesus, eram pessoas que estavam curando enfermos, a ponto dela dizer: Senhor, eu fiz isso um dia desse. E é possível que no nosso meio existam pessoas que precisam arrancar a podridão que está dentro. Porque às vezes quando nós falamos de podridão, nós só temos uma conotação que é adultério, mentira, roubo. Mas sabe que às vezes é falta de amor, é falta de fervor, é falta de fome pela palavra. Ai meu Deus, culto de novo, ai Jesus, eu tenho que ir. Não, irmão, tem algo errado. Porque quando nós amamos o Senhor, nós temos fome. E hoje não é noite de condenação, hoje é noite de conserto. Nós temos que nos posicionar, posição onde nós seremos encontrados. E o Senhor diz: vem. O diabo é muito sutil, queridos, e nós temos que estar muito atentos para isso. Porque às vezes nós estamos desprezando as coisas espirituais e trocando pelas coisas naturais. O que tem sido prioridade na nossa vida? O que tem sido primícias na nossa vida? Sentar durante 3 vezes na semana para aprender a palavra de Deus, não tem um tempo. Ir para os cultos de sexta-feira, meu Deus do céu, sexta e agora discipulado na quarta, não. Queridos, se nós comemos naturalmente, quantas vezes por dia? E à medida que os dias vão se findando, as coisas vão piorar. Olha que o sapato vai apertar, olha o que arroxo vai aumentar, e nós vamos ver quem está do lado de Deus e quem não está. E nós temos que ficar bem atentos, vigilantes a esses últimos dias. Amém? O lixo vai ser queimado. E o lixo que vai ser queimado, queridos, às vezes é a incredulidade. O lixo que vai ser quebrado às vezes é o desânimo, é o esgotamento pelas coisas de Deus. É a mesma coisa. Eu não sinto mais aquele fogo, eu não sinto mais aquela vontade. Sabe, queridos, que isso é um lixo que vai causar morte espiritual a qualquer momento. É você olhar para as coisas espirituais e fazer desdenhar isso. É você brincar com as coisas espirituais. É você ouvir as pessoas orando em outras línguas, dançando no espírito, e você simplesmente ficar como espectador, quando um dia você também foi cheio. E a Bíblia diz, João estava falando aqui acerca de Jesus. Ele estava apontando para um que havia de vir. E nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Ser fervoroso de espírito, queridos, não é uma opção. Diga comigo, ser fervoroso de espírito não é uma opção. Porque fulano decidiu ser fervoroso. Aquela fulana é ela do fervor. Eu não. Não, queridos, ser fervoroso do espírito é uma ordem. Assim como nós devemos amar, nós temos que andar em fervor. O primeiro sinal, nós temos aqui Dr. Gabriel ali, ele é médico. Tem mais alguém que é médico aqui? Pelo que eu estou vendo ele. Um dos primeiros sinais, confirme comigo isso, doutor, para alguém que está morrendo, a frieza vai chegando e o calor do corpo vai saindo. É assim ou não? A temperatura do corpo sinaliza que a vida foi. E assim como é naturalmente, é espiritualmente. Se nós não estamos afogueados, se nós estamos frios, se as coisas de Deus não são mais o nosso maior interesse, se o ler a palavra, se o orar em outras línguas, se o estudar, se o adorar não tem sido prioridade, tem algo que está errado. Isso traz um alerta para mim e para você hoje à noite. Isso não é condenação, isso é ajuste.
Porque do jeito que o gato mia, que o cachorro late, o crente adora, o crente quer mais, o crente quer o Espírito, o crente quer buscar, o crente quer se encher da palavra. Se a palavra não nos motiva mais, tem algo errado. Isso é um alerta. Hoje é um dia de alerta para as nossas vidas. O Senhor alertou-nos na primeira ministração sobre o corpo. Isso é uma noite de alerta. Hoje é uma noite de vacina para as nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, na carta. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso é uma ordem. Amém? Isso são instruções, são ordenanças que Paulo estava dando à igreja que estava localizada em Roma. Isso não é uma opção, isso é uma ordem. O amor seja não fingido. Aparte-se do mal, faça o bem. Amém? Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso não é uma opção. Ai, eu amanheci tão amando hoje. Ai, eu sou um amor em pessoa. Já amanhã, não suporto fulano. Isso não é opção não. Nós temos que amar cordialmente, diariamente. Se não estamos amando, tem algo errado. É outro alerta hoje à noite. Porque nós não devemos nos esforçar para amar quando o amor habita dentro de nós. Porque um dos frutos que revelam que o Espírito está dentro de nós é o amor. Do jeito que uma mangueira, ela não se esforça para dar manga, e a própria manga revela a sua árvore, o fruto revela, o amor evidencia de que árvore nós estamos. O amor não deve ser exercido força para amar. Nós temos que estar movidos por íntima compaixão. Nós podemos irar, nós podemos até nos entristecer, mas diante da situação, o amor de Deus sempre prevalece. Você olha para a pessoa, você vai para rodar, quebrar o pescoço dela. E quando você olha o amor, e você diz: eu não estou conseguindo entender, porque eu fui para dizer isso, eu treinei, eu ensaiei, mas quando eu me deparei com a pessoa, saiu de dentro o amor, porque é o fruto que evidencia. Se nós estamos nos últimos dias nos esforçando para amar, tem algo errado. Porque isso é para ser natural. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós não estamos honrando, é muito interessante isso. Se nós não conseguimos honrar um pai natural, uma mãe que deu a vida por nós, uma pessoa que não consegue honrar e amar pai e mãe, ela pode se mostrar a pessoa mais espiritual do mundo, mas isso é prova de que ela não ama a Deus. Se ela não honra pai e mãe com palavras, com atitudes, ela está distante de Deus. Porque quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós preferimos em honra um ao outro. E Deus diz: se você não ama quem você vê, certamente você não está me amando. E como isso é perigoso, irmãos, porque às vezes nós estamos dentro da igreja,
servindo nos departamentos, mas estamos distante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que Jesus alerta, dizendo: naquele dia muitos vão dizer: expulsei demônios em teu nome, curei enfermos. E Ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. No verso 11, Ele continua dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se as coisas de Deus não têm sido prioridade na nossa vida, se a nossa família não tem sido prioridade, se o nosso marido, se a nossa esposa, se os nossos filhos não tem sido prioridade, se as coisas de Deus não têm sido prioridade, certamente nós estamos distantes daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que ter cuidado e zelo no serviço ao Senhor, e não de qualquer jeito se esquece das coisas de Deus. Isso é para mim também, amém, queridos? Isso é para mim também. Na versão atualizada, que não é essa, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na linguagem de hoje, esse verso 11 diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Como nós estamos trabalhando na casa do Senhor? Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Servir com um coração cheio de fervor não é uma opção, é uma obrigação, é a natureza do crente. Na versão, a mensagem que eu achei sim fantástico, como nós temos pessoas esgotadas com as coisas de Deus. Um dia que não tem culto, às vezes se aproveitam porque meu marido, meu pastor, ele é maleável, ele entende as coisas. Pastor, não vem para o culto tal dia, eu só vou tal dia, eu só vou tal dia. Talvez você seja desculpável pelo pastor, mas pelo Supremo Pastor, talvez você seja indesculpável. Pessoas que, ai meu Deus, ainda bem que não tem culto hoje. Isso é falta de entusiasmo com as coisas de Deus. Isso é esgotamento. E a Bíblia diz aqui, na versão a mensagem: não se deixem esgotar. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Quem vai impedir que o esgotamento chegue na minha vida e na sua somos nós. Não deixem que o esgotamento chegue na sua vida. Se mantenha animado. Estar fervoroso não é uma responsabilidade do pregador. Estar fervoroso não é responsabilidade do louvor da nossa igreja. Estar fervoroso, te fazer fervoroso, não é uma obrigação de quem está pregando, não. É sua obrigação se manter fervoroso. Você que tem que estar se animando, você que está exercendo, você que tem que estar orando. Irmãos, não vai chegar à vontade.
São hábitos que precisam ser mudados. São prioridades que precisam voltar a ser prioridades na nossa vida. As coisas naturais têm sido prioridade. Porque ninguém se atrasa no trabalho, mas se atrasa na igreja. Ninguém liga para o patrão, não vou hoje não que eu estou cansado. Estou esgotado. Preciso ficar com minha família. Preciso cuidar disso. Mas para as coisas do Senhor, olhe que você tem uma igreja que não te sufoca de tanto evento. Nós não cobramos isso. Nós não somos pastores dominadores. Nós sabemos o valor de uma família. Nós sabemos o valor de um descanso. Nós sabemos o valor de um lazer familiar. Mas as pessoas simplesmente se aproveitam porque nós somos assim. Vou para o culto hoje não. Por quê? Porque estou de TPM. E todo mês vai ficar sem vir? Porque a tal da infeliz da TPM só sai e vai-se embora na menopausa. E aí? Aí quando ela fosse embora, não, eu estou com a menopausa. Sabe o que são isso? Desculpas. Desculpas. E nós somos resultado do que nós estamos comendo. Toda frieza, todo esgotamento, todo desânimo, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Ah, porque eu não estou mais sentindo alegria. Eu não estou mais sentindo desejo em congregar. Sabe de quem é a culpa? Ah, eu acho que é porque é da igreja, não me deu oportunidade. Não, a culpa é sua. A culpa é sua, a culpa é nossa. Nós que temos que nos reabastecer. Nós que temos que nos manter animados. Nós que temos que nos manter fervorosos. Nós que temos que orar em outras línguas. Nós que temos que jejuar. Vamos avaliar a nossa vida. Vamos nos avaliar no primeiro amor. Vamos pensar se hoje nós estivéssemos com um filho na UTI, se nós queríamos saber que é carnaval e precisava descansar, ou um parente precisando de um milagre, se nós queríamos nem saber se a vigília ia ser a noite toda. Se nós estivéssemos precisando de um milagre, se nós estivéssemos precisando de uma resposta, aí sim nós íamos nos apegar com Deus. Não, queridos, nós não devemos ser assim. A Bíblia diz: se mantenham animados. Mantenham-se. Na versão A Mensagem, o versículo 11 diz: não se deixem esgotar. Quem se deixa somos nós. Ninguém se esfria de um dia para outro. Até o tipo da temperatura de um morto diz o tempo que ele morreu. É assim ou não? Olha os doutores me dizendo. Pela temperatura diz, ele morreu faz pouquinho tempo. Ixi, ele morreu já faz tempo, porque ele já está sem nenhum pingo de calor. É assim ou não? Tem gente que está nessa situação aqui hoje à noite, já morrendo espiritualmente. E a maior tristeza é que quando nós falamos de morte espiritual, as pessoas só acham que é alguém que se prostituiu, saiu da igreja, fez um assalto num banco, saiu da igreja e foi para um ambiente de droga, saiu da igreja e foi tomar uma cachaça, saiu da igreja. Mas, queridos, que tristeza saber que tem tantas pessoas dentro da igreja que estão mortos, às vezes servindo ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: você vai ser ressuscitado hoje à noite. Eu vou dizer de novo: você vai ser ressuscitado. Nós não vamos nos permitir que o nosso amor se esfrie. Nós não vamos nos permitir ouvir do nosso Pai: afasta-te de mim. Nós não vamos nos permitir, queridos, ser meramente religiosos, como muitos são lá fora. Ele diz: não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. A responsabilidade é nossa. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3:15.
Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quando a Bíblia diz que Jesus viria, João falando acerca de Jesus, e ele apontava que viria um que ia batizar com o Espírito e com fogo, nós não conseguimos ver em nenhum momento da Bíblia o fervor, o fogo, sempre expressa quando uma pessoa está cheia do Espírito de Deus. Nós nunca vemos que veio uma onda gelada e depois a manifestação do Espírito. Sempre você vê no cumprimento de Pentecostes, né? Em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas como de fogo. O Espírito Santo, ele tem algumas semelhanças, né? Pessoas, na própria palavra, ele se manifesta algumas vezes como uma pomba, ele vai aparecer uma vez apenas dessa forma, como fogo, como um vento impetuoso. Mas não tem uma passagem que associe a presença manifesta do Espírito com frieza. Ser frio ou quente, quando Deus diz, quem dera que você fosse uma coisa ou outra. Porque ser frio não é uma opção do crente. Vocês estão aqui? É a mesma coisa quando ele diz assim, morte e vida. Amém? Não é que ser frio, nós podemos ser frio, não. É porque o frio já está decidido. Estou distante de Deus. Quando Deus diz, olha, decida. Quem dera que você fosse frio ou quente. Não é que nós temos que ser frio. É porque quando nós estamos frio, já está definido a sentença. Quando alguém está nessa condição de frieza, isso já está definido. A nossa opção é vida. É o fogo. Do jeito que Jesus disse, eu tem na sua frente morte e vida. O que você escolhe? Quando Deus estava dizendo, quem dera que você decidisse logo, ser frio ou quente. Ser frio é uma definição de quem está distante dele. A opção que nós temos é de ser quente. Quando ele diz morno, se você parar para pensar, uma água morna, ela está muito mais perto de ser quente do que mais perto de ser fria. Sim ou não? É assim ou não? Então, a inquietação de Deus falando aqui é porque o morno, ele está bem pertinho de ser crente, mas não é. Ele está mais parecido com o crente. Ele está mais misturado com fervor, mas não é. Porque a água morna, ela está mais perto de ser quente do que de ser frio. O morno não é alguém que está perto de ser frio, é alguém que se faz que está quente. Mas quando chega perto, está morno. E a Bíblia diz que tais pessoas, o Senhor estabeleceu que essas pessoas serão vomitadas. E nos últimos dias será exposto publicamente quem é de Deus e quem não é, através dos frutos. E Deus tem preparado um tempo
dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. Ei, mas ele não derrama em qualquer tipo de vaso. Ele não vai derramar o seu fogo, ele não vai derramar o seu óleo em qualquer tipo de vaso, que simplesmente é uma lindeza por fora, como foi pregado ontem à noite. Mas quando chega perto, está cheio de pedrinhas, está cheio de farpas, e não vai ser exposto publicamente. Eu vejo, queridos, esses dias como dias de preparação para o que Deus vai fazer no nosso meio. Nós vamos ter milagres, sinais e maravilhas. Cegos vão ver, paralíticos vão andar, câncer vai ser estourado nesse lugar. Mas, queridos, nós não vamos admitir nesse altar, nem que seja limpando o carpete, alguém morno. A Bíblia diz que nos últimos dias quem é sujo se sujará mais, e quem é limpo vai se tornar mais limpo. Você pode dar um glória a Deus? Deus podia ter pego pelo menos Joana para amenizar o que ele queria hoje à noite, né? Mas pegou exatamente Joana na mesma veia. Isso é preparação. Hoje é noite de limpeza. Nós temos que nos permitir queimar. Sabe? Uma vigília. Que horas acaba? Nem começa. As pessoas perguntam: será que vai demorar? Será que vai isso? Será que nós estivéssemos sabendo que no final da vigília, aquela pessoa que a gente tem orado ia ter um milagre na vida dela, será que a gente não ia achar, por mais sono que tivesse, a gente ia ficar acordado? Nos últimos dias, só quem é quente vai experimentar do poder explosivo do Espírito Santo. Esse tal de crente meia boca, meu irmão, nesses últimos dias não vai conseguir se manter. Crente de ocasiões, crente de momentos. Hoje é noite de limpeza. Nós vamos varrer, até porque a casa não é dele. Nós não cantamos isso? Eu sou tua casa, tua morada. Faz tudo novo, limpa, faz o que quer. Pois ele vai fazer mesmo. E o que ele quer hoje é varrer para muito longe. O vento do Espírito vem soprar hoje à noite, para longe, tudo aquilo que tem nos impedido de ser quente, de sermos fervorosos de espírito. A Bíblia diz, queridos, o próprio Jesus falando no livro de Mateus capítulo 24, verso 12. As pessoas, nós somos uma igreja que pregamos que Deus é bom, Deus não mata, Deus não amaldiçoa. Realmente, Deus não faz nada disso não. Deus é amor. Mas o mesmo Deus que a Bíblia chama de amor, diz que Ele é fogo consumidor. Ele é um Deus de juízo. As nossas atitudes, quem nos condena, não é Deus que faz. Porque a gente não vê muita morte na igreja, no nosso meio mais. Aí as pessoas simplesmente fazem o que quer, dizem o que quer e acham que ninguém está vendo. E Deus está vendo. Existe o juízo imediato, existe o juízo tardio, mas não existe juízo de Deus esquecido. Aquilo que o homem planta, ele colhe. As pessoas acham que por causa do sacerdote, né, os filhos de Eli, eles só vieram receber o juízo bem na frente, que se chama-se o juízo tardio, mas vem. Mas nós vemos alguns juízos imediatos. Aquela pessoa que tocou na arca,
Não esperou muito tempo não, foi na hora, instantâneo. Ah, Sheila, mas isso aí foi no Antigo Testamento. Nós estamos na graça. Maravilhosa graça. Posso pecar, continuar, e Deus me ama, porque Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. A graça não é simplesmente um dom de Deus que nos favorece para viver uma vida qualquer de pecado. O próprio Ananias e Safira, eles morreram um dia desse, viu, gente? No Novo Testamento, lá em Atos. Igreja primitiva, somos a sequência da igreja primitiva. Eita, Deus mata? Não, sua atitude que te mata. Aprendemos hoje à noite, somos resultado do que a gente come. Tem problema com a glicemia, arrocha comendo açúcar, vai morrer mais cedo. Eu amo açúcar. E está nas minhas mãos a decisão, se eu quero morrer cedo ou quero morrer farta de dias como meu pai. Está na minha decisão, o que eu quero para mim. Nós somos resultado do que a gente come. Morreu, ai meu Deus, a mulher era tão ungida. Pense numa pregadora quando ela abria a boca, mas comia muito doce. Cabe a minha decisão. Deus matou, tá vendo que o povo da palavra da fé, menina fala que Deus não mata e a mulher morreu. Não foi Deus que matou não. Deus trouxe palavra, nós temos que nos cuidar, nós temos é que voltar para a academia, gostando ou não, sentindo dor ou não, com evento ou não, nós temos que fazer as coisas de Deus, isso se chama aviso. As nossas vidas são feitas de escolhas. E Ananias e Safira morreram na igreja primitiva, debaixo da graça, depois do Pentecostes, na dispensação do Espírito, da maravilhosa graça. Foi lá onde eles morreram. Meu Deus, foi uma coisa muito grande que eles fizeram, não foi? Meu Deus, eu acho que o que eles fizeram foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é o único pecado que Deus não perdoa. Não, eles mentiram. Quantas pessoas mentem como um hobby, como um estilo de vida? Estava onde? Rapaz, eu estava dormindo, mentindo, não estava. Sabe que foi por causa de uma mentirinha dessa que Ananias e Safira morreram um dia desse. Na graça, no Novo Testamento. Mas mentira, mas é muito besta, mentira. Acho que pecado grande mesmo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não bebo, eu não me drogo, não me prostituo. Uma mentirinha de nada. Me perguntou na hora, eu não tive como dizer, eu menti. Cuidado. Cuidado com o que os nossos olhos estão vendo. Cuidado com o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Cuidado com o que as nossas bocas estão falando. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Meu Deus do céu, se eu soubesse que hoje à noite era isso, eu pensava que era só poder. Pois isso é poder de Deus. Isso é evangelho. Isso é a palavra da salvação. Quando Joana estava pregando, me deu vontade de dizer palavra da salvação. Porque uma pessoa que não pode comer doce e manda trazer do Nordeste 3 rapadura com fúgua para eu fazer mel. Não estou querendo morrer, irmão. Foi uma palavra de Deus que chegou exatamente hoje. As rapaduras. Isso não é Deus trazendo uma palavra para me salvar? Porque na minha mente eu não minto, eu não roubo, eu não me prostituo, eu ando em amor, eu ando em perdão. Tá bom demais, mas eu estava me suicidando e não sabia. Foi forte isso. E eu vejo isso, Deus nos amando, e eu vejo Deus me amando hoje à noite. Eu vejo Deus me preservando com uma palavra como essa. Porque eu consigo andar, mas hoje eu estou com um salto pequeno, porque não aguento um salto alto, porque eu estou acima do peso. Estou limitada. E quando ela falou, quantas pessoas na obra de Deus não podem fazer o que Deus está chamando por causa disso? Palavra da salvação. Quem recebeu primeiro foi eu. E agora eu entendo porque Deus disse que ela tinha que ser primeiro, para eu me consertar antes de subir.
hora da salvação. Hoje é noite de limpeza. Aí estava a minha limpeza diante de mim. É questão de opção não, queridos. É questão de sobrevivência. Mateus capítulo 24, versículo 12. Colocar uma música mais animada, porque o povo está já pensando que vai ter um velório já já. Não, queridos. Não é para isso que a palavra veio. Você é um privilegiado e está aqui hoje à noite. Eu sou uma privilegiada. Essa palavra veio para nos trazer um prumo. Essa palavra veio para nos salvar, para nos socorrer, para nos colocar numa posição de honra, para nos tornar participantes de todas as coisas dos últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente acha às vezes que quando Jesus estava falando que o amor de muitos ia esfriar, é quando as pessoas simplesmente definem: não, eu estou desviada do Senhor. Não quero nada com igreja, eu não quero nada com Bíblia, eu não quero nada com oração, eu não quero nada com louvor. Mas não, queridos. Quando uma pessoa está assim, ela não está se esfriando, não. Ela já está gelada. Quando alguém está nessa condição de o amor se esfriará, ela está saindo da condição de morna para gelada. Na minha versão diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se fosse o verdadeiro desvio mesmo, apostatar da fé, foi embora, desistiu, não seria de quase todos. Vocês estão aqui? Quando Jesus diz que o amor de quase todos vai esfriar, é porque muitos estão nessa condição dentro das igrejas. Desanimados, esgotados, sem desejo de orar. Ai, meu Deus, eu tenho que orar, é pesado. Isso são sinalizadores que nós estamos esfriando. Onde as coisas de Deus não têm mais sido prioridade para nós. Quarta-feira, graças a Deus, é quarta de cinzas, não tem evento. Mas quando nós estamos tão fervorosos, a gente quer mais de Deus. A gente viu um grande evento que teve no Brasil agora. Em 3 lugares: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Pastores amigos nossos estiveram aqui nessa semana para uma reunião de pastores. E um deles, né, o nosso parceiro, o pastor Evandro, da Quadrangular, falando que estava lá. E ele disse que via ele todo queimado. Ele até tirou o relógio para mostrar a gente. 8, 9 horas. As pessoas adorando ao Senhor. De todas as denominações. Foi um evento, como é o nome, Isaac? Eu não sei dizer. Decente. É porque eu digo outro nome, eu digo decente. Aí Isaac não é assim não que diz, mas tudo bem, é esse. Da setinha, quem sabe esse evento? Pronto, é esse mesmo. Pessoas adorando, orando em outras línguas. 8, 10, 11, 12 horas. No sol, na chuva. Porque, queridos, quanto mais nós nos mergulhamos, quanto mais nós nos aprofundamos nas coisas divinas, mais lá nós queremos estar. Se orar, se um evento, se ler Bíblia, se adorar tem sido pesado, é porque nós estamos mornos e estamos prestes a ficar gelado, a ficar frio.
E hoje é noite onde você vai deixar queimar essa chama. Ser fervoroso é questão de sobrevivência para o crente. Porque eu não sinto vontade de orar. O corpo não sente, mas o espírito sente. Teve uns feriados, a gente precisou ir para o Nordeste. E foi chegando uma coisa ou outra, aí eu tive uma virose e disseram para não ir para academia porque baixa a imunidade, não é bom. Eu fiquei gripada, tive febre, aquela coisa toda, depois veio mudança, depois veio isso e nada da academia voltar. Mas eu já tinha chegado numa fase que eu não entendia quando as pessoas diziam, porque eu não gostava de exercício físico, eu tinha ódio. Eu dizia isso. Tem que fazer porque tem que fazer, é como tomar remédio, é ruim, mas tem que tomar. Eu comecei fazendo exercício físico assim, mas depois de 2 meses, fazendo constantemente, parando apenas nos domingos, eu comecei a encontrar em mim a vontade de fazer, o desejo. Então, graças a Deus, eu rompi o não gosto. É muito bom, eu sinto falta disso, do exercício físico. Eu tenho necessidade, não é simplesmente porque eu já paguei o ano todo. É porque o meu corpo, ele condena quando eu não estou fazendo. Eu tenho uma tensão menstrual totalmente diferente quando eu estou com atividade física constante. Eu prego diferente, a minha respiração é diferente, o meu sono é diferente, tudo é diferente. Então eu comecei a gostar e sinto falta hoje. Na verdade, eu sinto até saudade de voltar. E eu tenho que voltar. Porque o meu corpo, ele demonstra quando eu estou fazendo. Então, do mesmo jeito, queridos, é a nossa vida espiritual. Comece fazendo. Eu conheço pessoas que fizeram o rema por obrigação. A gente tinha um rapaz que se converteu no Evangelho. Veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Se converteu conosco no nosso chamado. E nós, quando a gente conversava com ele, a gente sabia, mesmo ele não tinha a mesma fé que a gente, mas meu marido tem um chamado apostólico muito forte, e ele orava, ele olhava e dizia, esse rapaz vai ser um pastor de mão cheia. E aí os anos foram passando, eles casaram e se converteram, vieram fazer parte da nossa igreja, passou a ser líder de louvor. Depois ele passou a ser líder junto com a esposa de casais da nossa igreja. E depois chegou a hora, Deus falou com a gente para a gente ir embora de Livramento. E Deus disse que eram eles que iam assumir a obra no nosso lugar. E Leonildo chamou ele fez universidade em Patos. Nós morávamos em Livramento, que são 80 quilômetros de Patos, é onde tinha rema na época. Para as pessoas de Livramento fazerem um rema, elas tinham que ir para Patos, que era a cidade mais perto, 80 quilômetros. E eles iam e voltavam todas as segundas, quartas e sextas, que lá são esses dias. E ele tinha acabado de terminar a Universidade de Economia. E ele ia todos os dias para Patos, voltava em cima de um pau de arara. E quando ele disse assim, terminei, ele passou acho que 1 ano só, sem ir para Patos nas noites. E meu marido disse, olha, eu preciso que você faça o rema. Ele disse, não, pastor, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse não, o rema vem para Livramento. Aí meu marido, não, mas eu preciso que você faça o rema. Não, pastor, eu me perdoe, eu honro a unção que está sobre a sua vida, eu entendo sobre submissão, mas eu não vou fazer não. E Leonildo olhou para ele e disse, eu preciso que você faça o rema. E você vai fazer o rema em submissão, é o que eu estou lhe dizendo. Eu não estou lhe pedindo, eu estou ordenando. E ele começou a fazer o rema. E sabe quem é esse homem hoje? Aquele que assumiu a nossa igreja em Patos. A esposa é diretora do rema, são professores do rema, levantam professores hoje para ensinarem no rema. Tem coisas que a gente não entende na hora, mas um dia nós vamos entender. E hoje ele aconselha pessoas a fazerem um rema, dizendo a importância que essa escola teve na vida dele, no chamado dele, na vida familiar dele, na criação das filhas, na vida dele. Então, queridos, embora você não entenda, não perca
o que Deus está fazendo. Não se deixe de estar ferramentado para esses últimos dias. Eu só vou ficar habilitado se eu fizer o rema. Não, queridos, mas se você tem uma nota no seu coração que aqui é o seu lugar, para você crescer, para você pregar, para você ensinar, para ensinar no rema, para tudo, precisa ter passado pelo rema. E não é Leonildo e Sheila que define isso, é o nosso ministério. Isso é uma visão, isso é uma norma. E por mais que você não esteja vendo hoje, confie na unção dessa escola. Começa a fazer sem querer. E é interessante que, voltando para a academia, Leonildo é que ia arrastado mesmo. Eu passei pela fase, eu comecei a gostar, ele não. Ele não chegou, esse é o problema, porque nem gostei, ele gostava. Mas uma coisa ele me dizia, era uma agonia para trazer esse homem da igreja para fazer a academia. Eu já vinha com a bolsa pronta. E eu dizia, eu vou só, viu? E aí ele ia comigo. Mas aí teve dias dele chegar e dizer, mas Sheila, é mesmo, né? Quando a gente chega aqui, a gente vê como é bom, né? O ruim é chegar, mas depois que chega. E queridos, assim é no nosso espírito. Pessoas às vezes precisam tirar o açúcar de vez, o sal de vez. É horrível ter que comer sem sal, sem açúcar. Brígida precisou tirar tanto açúcar como sal na gravidez. E hoje ela não come mais com sal. Já tirou, passou. Ela está liberada, até precisando comer uma açuquinha para engordar, né? Mas não consegue mais comer por causa do hábito. Assim somos nós quando decidimos nos encher do Espírito. A gente começa a querer mais. A gente começa a querer buscar mais o Espírito. As coisas naturais não nos alimentam mais. Sabe, eu não me lembro o dia que eu assisti um filme. Nada demais com filme. Nada demais com série. Não sou contra isso. Mas eu, particularmente, nem televisão direito a gente tem em casa. Tem uma televisão lá desligada. Só pega se for com um negócio que Tom colocou e não prestou, vai prestar agora, parece. Nós não sentimos falta dessas coisas. Porque quanto mais nós nos mergulhamos nas coisas de Deus, mais Ele se apresenta para nós. Quando você escuta alguém que diz, eu oro 1 hora em línguas. Meu Deus, estudinho. Mas quando eu ouvi aquela mulher dizendo que ora 8 horas só em línguas, fora o resto das orações, com entendimento, cantando, 8 horas a mulher ora em línguas. Mas também você sabe o que acontece com essa mulher? Ela está numa torre de vigília nos Estados Unidos, faz parte do ministério de Kennedy Copeland. Deus avisa a ela quando vai ter terremoto. E ela paralisa. Na autoridade do nome de Jesus. Coisas na cidade, no país, são impedidas pela equipe de oração dela. Ei, não é ela dizendo não, viu? Não é ela dizendo não. Os jornais dizem lá o que o ministério de oração de Kennedy Copeland tem de importante para aquela nação. É um dos maiores ministérios naquela cidade, naquela nação. Tem uma torre de vigia lá, de oração. E nós vemos as manifestações do Espírito naquele lugar. Mortos ressuscitando, paralíticos andando. E eu vejo que Deus está preparando a nossa igreja para uma nova fase.